Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Maria Nascimento Costa, a professora de Economia do 12º ano. Nesta altura de pandemia, é sempre bom lembrar o uso de máscaras, o distanciamento e a lavagem constante das mãos com água e sabão. A aula de hoje nós vamos continuar com a unidade 5, vamos ver os outros fatores determinantes da procura e da oferta e vamos ver como é que o mercado está em equilíbrio e situações de desequilíbrios. Nós já na aula passada vimos a curva da procura, que é feita com base na variação de preços, mantendo todos os outros fatores que influenciam a procura constantes ou inalteráveis. A aula de hoje nós vamos ver o que acontece à procura se outros fatores que determinam a procura, para além do preço, houver alteração. O que vai acontecer? Se houver variação em pelo menos um dos fatores que influenciam a procura, ceteris paribus, provoca uma variação da procura. Isso, graficamente, traduz-se no deslocamento da curva da procura para a direita ou para a esquerda. Prestar atenção. Se um dos fatores se alterar, por exemplo, se o rendimento se alterar, o que vai mantendo todos os outros fatores constantes? O que vai acontecer à curva da procura? A curva da procura vai se deslocar ou para a direita ou para a esquerda. É esse deslocamento que nós vamos ver quando é que é para a direita e quando é que é para a esquerda. Quando é que uma curva da procura desloca-se para a direita? Nós temos... Vocês estão a ver o deslocamento da curva da procura para a direita. Ou seja, desloca-se da esquerda para a direita. Nós temos a curva anterior, que vamos chamar de D1, e a curva que deslocou vamos chamar de D2. Esse deslocamento, como é que nós vamos analisar esse deslocamento? Vocês podem ver que para o mesmo nível de preço, por exemplo, 60. Quanto é que era a procura antes do deslocamento? 15 quilogramas, por exemplo. Após o deslocamento, vocês estão a ver que para o mesmo nível de preço, a quantidade procurada vai aumentar. Também podemos analisar desta forma. Antes do deslocamento, com 15 a unidade e 15, por exemplo, quilogramas, os consumidores estariam dispostos a pagar 60. Agora, com 15 unidades, os consumidores estão dispostos a pagar mais, por exemplo, 100. Precisamente para traduzir que o deslocamento da curva da procura é sempre que houver aumento da quantidade procurada. A curva da procura desloca-se para a direita sempre que, para o mesmo nível de preço, vai haver um aumento da quantidade procurada. Se nós analisarmos cada um dos preços que temos aqui, vamos constatar isso, que com o mesmo preço, antes aqui é 20, agora com o deslocamento vai ser, por exemplo, de 30. A curva da procura desloca-se para a esquerda, passa-se ao contrário. Nós temos, ainda antes de deslocamento para a esquerda, que fatores provocam o deslocamento da curva da procura para a direita? Já disse que é o aumento, sempre que houver aumento da procura. E na aula passada nós analisamos o que faz aumentar a procura. Ou seja, quando o rendimento do consumidor aumenta para um bem normal, quando diminui o rendimento para um bem inferior, quando há redução do preço de um bem complementar e quando há aumento do preço de um bem substituível. Com o deslocamento para a esquerda, passa o contrário.
Ou seja, nós temos deslocamento para a esquerda, vocês estão a ver a curva deslocar-se para a esquerda. A curva antes do deslocamento de 1, após o deslocamento é de 2. A mesma interpretação. Para o mesmo preço, antes, por exemplo, 10, antes é 21. Agora, com o deslocamento, a quantidade vai diminuir. Para traduzir que o deslocamento para a esquerda traduz uma diminuição da procura para um determinado nível de preço. Também podemos analisar a quantidade. 21 antes é 10, agora é menos, que é 5 escudos, por exemplo. Os fatores que provocam o deslocamento da curva da procura para a esquerda, sempre, já disse, sempre que para o mesmo nível de preço, a quantidade procurada vai diminuir. E os outros fatores, ao contrário do deslocamento para a direita. Agora nós vamos ver a diferença que existe entre o deslocamento da curva da procura e o movimento ao longo da curva da procura. Quando nós temos o deslocamento da curva da procura, quando nós temos isso aqui, o deslocamento, neste caso, para a esquerda, o deslocamento da curva da procura para a direita. E quando é que nós temos o movimento ao longo da curva? É quando na mesma curva nós saímos de um ponto para o outro ponto. Por exemplo, saímos do ponto A para o ponto B. O que se deve ao movimento ao longo da curva da procura? Já vimos que é devido à variação do preço, ou seja, nós saímos do ponto A para o ponto B precisamente porque o preço aumentou. E a deslocação tem a ver com a mudança, a alteração de outros fatores que determinam a procura. Vamos fazer a mesma coisa para a oferta. Uma variação em pelo menos um dos fatores, mantendo os outros constantes, provoca uma variação na oferta, o que, graficamente, traduz-se no deslocamento da curva da oferta para a esquerda ou para a direita. O deslocamento da curva da oferta para a direita. Vocês sempre que faz este movimento aqui, a curva da oferta, mandei fazer em casa. A inclinação é diferente. Enquanto a inclinação da curva da procura tem uma inclinação negativa, a inclinação da curva da oferta é positiva. A curva da oferta, vocês estão a ver, deslocamento para a direita, para mostrar que o quê? Isso aqui é a curva antes de se deslocar, isso é a curva após o deslocamento. Para um determinado nível de preço, por exemplo, 40. Antes, quando o preço é de 40, os consumidores estão dispostos a vender 15 quilos. Com o deslocamento, agora o preço é de 40, os vendedores estão dispostos a vender 30 quilos. Nós temos ali aquilo que eu acabei de dizer. E o deslocamento para a esquerda da curva da oferta passa ao contrário da curva ao deslocamento da curva da oferta para a direita. Que fatores provocam o deslocamento da curva da oferta para a direita? Nós temos a redução nos custos de produção, a melhoria das tecnologias, a diminuição de preços de bem substituível e o aumento de preço de bem complementar. Ou seja, tudo quanto faz com que a produção seja mais lucrativa, a curva da oferta desloca-se para a direita. E tudo quando faz a produção ser menos lucrativa, a curva da oferta desloca-se para a esquerda. Vamos ver o deslocamento da curva da oferta para a esquerda. Vocês têm ali a curva da oferta. Deslocamento para a esquerda, nesta posição. A curva antes de se deslocar, a curva S1 antes de deslocamento e a curva S2 depois de deslocar. E isto para mostrar o quê? Agora, para o mesmo nível de preço, por exemplo, quando o preço for de 15, antes os vendedores estavam dispostos a vender 15, agora, com o deslocamento,
estão dispostos para o mesmo preço, estão dispostos a vender menos, 9. É isso que traduz o deslocamento para a esquerda, para mostrar que, como a produção está a ser menos lucrativa, daí os vendedores não têm muito incentivo para vender ou para produzir, aí a curva da oferta desloca-se para a esquerda. Nós temos aqui, então, as razões, os fatores que provocam o deslocamento da curva da oferta para a esquerda. Quando aumenta o custo de produção, os vendedores não têm muito incentivo para produzir, precisamente porque a produção vão ganhar menos. Quando aumenta o preço do bem substituível e diminui o preço de um bem complementar. A semelhança da curva da procura, também temos o deslocamento da curva e o movimento ao longo da curva. O deslocamento da curva da oferta poderá ser para a esquerda e para a direita. Nós já vimos quais são os fatores que provocam isso. E o deslocamento ao longo da curva, também podemos dizer, o movimento ao longo da curva, também podemos dizer o deslocamento sobre a curva. Portanto, nós saímos desse ponto de 10, quando o preço é 10, para o preço 20. O que é que provoca o deslocamento ou o movimento ao longo da curva da oferta? Neste caso, nós saímos daqui para aqui por causa do aumento de preços. Agora nós vamos ver, até então nós estudamos a procura e a oferta isoladamente. Agora vamos ver todos juntos no mercado, como é que o mercado está em equilíbrio através da procura e da oferta. Temos aqui os dados, vamos supor que isso aqui é a procura e a oferta de manga. Vocês podem ver, é a mesma leitura, só que agora vamos fazer no mesmo quadro e no mesmo gráfico. Quando o preço for de 5 escudos, os consumidores estão dispostos a adquirir 75 mangas e os vendedores estão dispostos a vender 15. Assim sucessivamente, vocês podem ver que quando o preço for de 15 escudos, cada manga, a quantidade que os consumidores estão dispostos a adquirir e a quantidade que os vendedores estão dispostos a vender é igual, 45. Aí, o mercado está em equilíbrio, neste mercado está em equilíbrio quando o preço for de 15 escudos. Precisamente porque é com este preço que a quantidade procurada é igual à quantidade oferecida. E o preço de equilíbrio, nós temos ali a definição, é o preço pelo qual a quantidade procurada de um bem é igual à quantidade oferecida. E a quantidade de equilíbrio é a quantidade onde a procura é igual à oferta. Vamos representar num gráfico as duas curvas da procura e da oferta para ver como é que se determina o equilíbrio graficamente. Nós temos aqui, em termos gráficos, vocês podem ver a curva da procura, a inclinação negativa, para mostrar que quando o preço aumenta, a procura diminui. A curva da oferta com inclinação positiva para mostrar que quando o preço aumenta, a quantidade oferecida também aumenta. O equilíbrio graficamente obtém-se pela interseção da curva da procura e da curva da oferta, que é o ponto E. Portanto, este aqui é o ponto de equilíbrio. O preço é 15 e a quantidade procurada é 45. Vocês podem ver que para qualquer outro nível de preço, ou temos excesso da procura, ou temos excesso da oferta. Por isso, há descontentamento do lado dos consumidores e do lado dos vendedores ou produtores. Por exemplo, quando o preço for de 10 escudos, qual é a quantidade procurada? Vamos até a curva da procura, a quantidade procurada é 60. E qual é a quantidade oferecida? É 30. Então, quando o preço for de 10, nós temos um excesso da procura. Neste caso,
temos mais procura do que oferta. Qual vai ser a quantidade transacionada? Ou seja, qual vai ser a quantidade que os consumidores vão comprar e que os vendedores vão vender? É isso aqui, porque aqui os consumidores estão dispostos a consumir 60. Só que não há 60 para comprar. Daí vão ter que comprar o que existir no mercado, que neste caso é 30. Aí temos situação de desequilíbrio. Portanto, o mercado está em equilíbrio quando, para um determinado preço, a quantidade procurada é igual à quantidade oferecida. Nós podemos analisar agora situações de desequilíbrio no mercado. Ou seja, vocês podem ver que quando o preço for superior ao preço do equilíbrio, nós temos um excesso da oferta. E é muito fácil ver graficamente. Vamos analisar qualquer preço superior ao preço do equilíbrio. Pode ser 20, por exemplo. Quando o preço for de 20, a quantidade procurada, vamos até a curva da procura, é 30, e a quantidade oferecida é 60. Portanto, vocês podem ver que a oferta é superior à procura, daí excesso da oferta. Ao contrário, quando o preço for inferior ao preço de equilíbrio, nós temos excesso da procura. É muito fácil ver também graficamente, excesso da procura. Podemos ver um exemplo qualquer, um preço qualquer abaixo do equilíbrio. Poderá ser 10, por exemplo. Quando o preço for de 10, qual é a quantidade procurada? Até a curva da procura é 60. E qual é a quantidade oferecida? Até a curva da oferta, 30. Vocês podem ver que a procura é superior à oferta, ou seja, temos excesso da procura ou escassez da oferta. Agora, uma pergunta que tem que ficar muito clara. Quando o preço, por exemplo, for de 10, qual é a quantidade vendida e qual é a quantidade que os produtores ou os vendedores venderam? Como nós temos aqui excesso de procura, então a quantidade que os consumidores vão comprar é 60? Não. Por que não é 60? Porque não existe, a este preço, os produtores não estão dispostos a vender 60. A este preço, os produtores estão dispostos a vender apenas 30. Então, a quantidade vendida e comprada será de 30, que é a quantidade transacionada. Antes de terminar a nossa aula de economia, vou passar um pequeno trabalho de casa. O exercício 1. Nós temos o gráfico que representa a produção de repulsados no mercado de concorrência perfeita, onde nós temos a curva da procura e da oferta em dois momentos, S1 e S2. Desculpe, aqui nós temos só a curva da oferta, não temos a curva da procura. Nós temos esse gráfico aqui e nós temos a pergunta que é para escolher a opção correta. Com base na situação descrita no gráfico acima, uma das razões que levou à deslocação da curva da oferta de S1 para S2 é escolher a opção correta, opção A, o aumento do nível de rendimento dos consumidores. B, o aumento dos custos de produção. C, a melhoria da tecnologia dos métodos de produção. E D, o aumento do preço do próprio bem. Qual é a opção correta? A pergunta 2. A pergunta 2, o gráfico abaixo apresenta as curvas da oferta e da procura do bem X num certo momento no mercado de concorrência perfeita. Vocês têm ali o gráfico e a pergunta é: exponha as alterações que se verificarão na representação gráfica do mercado do bem X se o rendimento das famílias aumentar, mantendo-se tudo o resto constante. Ou seja, o que é que vai acontecer com o preço de equilíbrio, a procura e a oferta, se aumentar o rendimento dos consumidores, que aqui está das famílias.
São essas perguntas que vocês vão estudar e fazer em casa com a ajuda dos vossos professores. Na aula de hoje, nós vimos o que acontece à curva da procura e da oferta se houver alteração em outros fatores para além do preço. Vimos que haverá o deslocamento da curva da procura ou da curva da oferta para a esquerda e para a direita. As curvas da procura e da oferta deslocam-se para a direita sempre que há um aumento da procura ou da oferta. E o deslocamento para a esquerda é sempre quando há diminuição da procura e da oferta. E nós vimos quais são esses fatores que provocam esse deslocamento. Contrariamente, vimos que também existe o movimento ao longo da curva da procura e da oferta, movimento esse que é provocado pela variação do preço. E nós vimos como é que o mercado está em equilíbrio. Graficamente, vimos que o mercado está em equilíbrio quando nós temos a interseção da curva da procura e da curva da oferta. E vimos que as situações de desequilíbrio, ou seja, quando nós temos um preço superior ao preço de equilíbrio, o mercado está em desequilíbrio, e quando nós temos um preço inferior ao preço de equilíbrio, temos um mercado em desequilíbrio. Foi isso que nós vimos na aula de hoje. Foi assim, mais uma aula de economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Não esqueçam de fazer os trabalhos, de estudar e de seguir todas as normas sanitárias. Até a próxima aula, conto convosco.